Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fonte que usa uma imagem assim bem forte, né? A igreja como o corpo de Cristo na Terra. Isso está lá em 1 Coríntios 12. Exato. Mas o que isso significa na prática, sabe? Para quem está na igreja. A ideia é desvendar um pouco essa identidade. Bom, vamos lá. É uma ótima imagem. E a fonte que a gente tem aqui, ela não trata isso só como a poesia, entende? Usa essa figura para falar de coisas bem concretas. Tipo, responsabilidade. Isso, responsabilidade, o papel da igreja, identidade coletiva. Conceitos profundos mesmo. Legal. Então, começando por essa metáfora principal, o corpo. A fonte vai lá em 1 Coríntios 12, né? Um corpo só. Mas cheio de partes diferentes. Mão, pé, olho, ouvido. E o ponto-chave que a fonte ressalta é que cada pedacinho é essencial, mesmo aquele que se acha pequeno ou, sei lá, meio defeituoso. E não é só para soar bonito, né? A fonte diz que isso tem consequências reais práticas. Faz sentido. E o fascinante é como a fonte conecta isso com uma ideia ainda mais antiga. Ela argumenta que a igreja meio que herda o lugar do Israel espiritual. Ah, interessante. Como assim? Lembra de Êxodo 19? A promessa de ser tesouro pessoal de Deus, reino de sacerdotes, nação santa. Lembro, sim. Então, a fonte diz que esses títulos passam para a igreja. Não são só enfeites, indicam um status especial, sabe? Ligado à aliança com Deus, à obediência. E isso aparece depois no Novo Testamento também. Com certeza. A fonte cita 1 Pedro 2,9, reforçando: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É uma identidade forte, né? Com bastante peso. Nossa, muito peso. E essa identidade toda não é só para ficar pensando nela, imagino. A fonte fala de tarefas. Exatamente. Não é só contemplação, vira ação. A fonte diz que a igreja tem que ser representante de Deus aqui. Influenciar para melhor, né? Começando na família, na sociedade. E a oração também entra aí. Muito. A fonte até menciona orar por conflitos grandes, tipo Israel, Irã, Rússia e Ucrânia. Vê a oração como uma ferramenta poderosa da igreja nesses momentos. É aquele chamado para ser sal da terra, luz do mundo. Isso. E aí fica bem interessante. A fonte chega a dizer que a igreja tem as chaves do reino. Cita Mateus 18. A parte de ligar e desligar. Essa mesma. O que na leitura da fonte sugere uma autoridade e uma responsabilidade real de discernir e aplicar a vontade de Deus aqui na Terra. Uau, é uma visão bem elevada da igreja. É, elevada, mas a fonte também dá um alerta sério junto com isso. Existe o risco constante de falhar na missão. Tipo, A fonte aponta exemplos da história, o próprio Israel antigo, né? E erros da igreja mesmo ao longo dos séculos. que tipo de erros? Tipo, se misturar demais com o poder do Estado, sabe? Ou desvios que aconteceram depois da reforma, buscando mais influência política do que fidelidade. Então, essa busca por poder ou colocar a tradição acima da Bíblia são vistos como perigos, armadilhas. Exatamente. Isso levanta uma questão bem importante sobre fidelidade. A fonte insiste muito. A base tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Ponto. E evitar os desvios? Sim, evitar supervalorizar a tradição a ponto dela ir além do que está escrito. A fonte até usa um exemplo rápido comparando visões sobre Maria, para ilustrar como a tradição pode criar coisas que não estão na Bíblia, né? Entendi. E também evitar essa busca por status no mundo. A pureza, a obediência aos mandamentos. Isso é que definiria uma igreja que está cumprindo seu propósito, segundo a fonte. Então, no fim das contas, o que a fonte está querendo dizer? Qual é o ponto central? Olha, parece que o foco é no essencial mesmo. A identidade de verdade não estaria na placa da igreja, na denominação. O texto até usa Batista como exemplo para dizer, cuidado para não adorar a denominação. E estaria onde, então? Na ligação real com Cristo, que é o cabeça desse corpo, e na obediência à palavra dele. Aquele chamado lá de 1 Pedro 2,9, sabe? Geração eleita, povo santo. Sim. A fonte apresenta isso como um chamado para todo mundo e para a igreja como um todo. Viver de um jeito diferente, separado, santo mesmo, e anunciar as coisas grandes que Deus fez. É uma identidade que exige uma resposta, uma ação coerente. Faz todo sentido. É uma identidade que chama para a ação. E isso deixa a gente com uma pergunta final bem provocativa, que vem da própria fonte. Qual seria? Se a igreja, esse corpo de Cristo, tem mesmo as chaves do reino, como diz Mateus 18, e carrega promessas tão gigantes como as de 1 Pedro,
Qual é o tamanho real do potencial e da responsabilidade dela? Hum, Quanto impacto ainda está faltando acontecer, porque talvez essa identidade centrada em Cristo e na palavra não está sendo vivida plenamente, livre daqueles erros históricos que a própria fonte aponta. nossa. Fica essa reflexão, né? Sobre a grandeza da missão e do poder espiritual que a fonte descreve como sendo da igreja.